nosso posicionamento, conversado com os sindicatos previamente, conversado com os vereadores também, porque nós queremos compreender, até mesmo de poder abrir um debate franco e aberto na cidade. Vocês representam uma parte importante dos servidores públicos municipais da cidade, são pessoas que têm papéis importantes na gestão pública e nós consideramos que os trabalhadores não podem ser tratados da forma como vem ser tratado na tua gestão. Ontem nós estávamos aqui com o Clube da Fala, com dezenas de professores, auxiliares, gestores de educação, que nós estamos há 1 ano e 5 meses discutindo o projeto 442, que foi remetido da Prefeitura para cá, e nenhuma informação era passada. Então hoje nós tivemos que convocar os secretários para discutir quais são os objetivos, porque não há negociação, porque não há discussões em torno daquilo que é respeito ao espaço público. Nós estamos aqui em empresas públicas, no espaço público, e as coisas não podem ser tratadas de forma clandestina e escondida. Então, queria deixar essas palavras iniciais, agradecer mais uma vez a presença de vocês, e esperamos ao final dessa audiência, pelo menos ter um rumo para a gente poder organizar as nossas lutas e não permitir que as coisas sejam feitas na calada da noite, sem o debate aberto e franco por todos nós. Então, muito obrigado, e vou passar a palavra aqui para o vereador Pedro Patrício. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite a todas e a todos. Bom, primeiro, eu não vou me alongar, eu acho que o Gilson falou muito bem que contempla. Agora, eu não posso deixar, eu, Gilson, Docal, de lamentar a ausência da Prefeitura nessa audiência. Por quê? Porque eu acho que prejudica muito, Gilson, a audiência quando um lado não está. Isso é muito ruim. Essa ausência é muito ruim. Por mais que eu respeite a presença dos representantes aqui, parece que só da DH Trans, não é isso? Não são eles que vão dar a palavra política dessa questão. São técnicos, são pessoas que são concursados, são pessoas que estão lá. Agora, não são eles que vão dar a palavra política sobre essa questão, porque essa questão é uma questão política da Prefeitura Municipal de Brasília. Tinha que estar aqui o secretário de Planejamento para conversar com vocês sobre o que eles estão pensando. Ele não está. Isso, para mim, prejudica muito. Porque a audiência pública serve para isso, para que a gente faça esse diálogo entre o Poder Executivo, nesse caso o servidor, nesse caso os trabalhadores, as trabalhadoras, com a população. E eles, infelizmente, se furtaram a vir ao nosso convite. O Gilson colocou muito bem quando ele fala do projeto. Nós temos esse problema. O projeto não chegou a essa casa. O projeto não está aqui. Sem discutir o projeto, nós podemos discutir a lei federal, que eles alegam que é para adequação à lei federal. O que não é. O que não é. Na realidade, nós temos essa questão, que é a vontade do Poder Executivo de transformar essas empresas em autarquias. É isso que eles querem. Pelo que estão falando, porque o projeto não está na nossa mão. E aí, vocês podem ter certeza, eu, o vereador Gilson, o vereador Docal e outros vereadores e vereadoras dessa casa, nós não vamos admitir que esse projeto seja votado nessa casa sem devido diálogo com vocês. Não vamos aceitar. Nós já travamos pauta aqui, o Docal chegou agora, mas eu, o vereador Gilson e outros vereadores já ficamos semanas travando pauta aqui. Já ficamos até 6 horas da manhã travando pauta aqui. Se for necessário, nós faremos de novo. Até que se abra o diálogo. Até que vocês falem, bom, é isso que nós aceitamos, é isso que nós queremos. Ou então eles vão passar por cima da gente também. A gente também, nós aguentamos uma semana, 2 semanas, mais que isso, humanamente possível. Mas eu quero deixar claro, PA
toda a nossa garra, terá toda a nossa disputa aqui nessa casa, até que a prefeitura dialogue com vocês. Dialogue com o funcionário, dialogue com o trabalhador, com a trabalhadora. Sem isso, nós não vamos aceitar esse projeto aqui nessa casa. Isso, eu estou falando com muita clareza. Agora, eu quero aqui também registrar a garra dos sindicatos que nos procuraram. Fizeram reuniões, fizeram já um encontro, um seminário, não é isso? Um seminário para discutir, para entender o que está acontecendo. E aí, gente, é pressão do sindicato nessa casa. Pressão do bem. É vir aqui, é como vocês estão fazendo, eu te conto aqui todo dia. Todo dia enquanto o sindicato aqui. Passo pelos corredores, o sindicato está aqui conversando com o vereador, conversando com a assessoria. Porque é uma batalha difícil. Outros sindicatos podem contar essas histórias aqui. O sindicato do Sindicat, o Sindibel, o sindicato dos fiscais, que já tiveram nessa casa, já viveram o que vocês estão vivendo. Então eu quero parabenizar os sindicatos que estão vindo aqui, que estão dialogando com os vereadores, porque vai passar por aqui. Se a prefeitura não está dialogando, passa por aqui. O diálogo aqui é necessário e a luta não vai ser fácil. Então eu coloco já o nosso mandato, o mandato também do vereador Arnaldo Godoy, que está, também já quero deixar aqui o agradecimento a ele, que está fazendo uma bela homenagem aqui ao movimento de Belo Horizonte da saúde mental, é um movimento importante. Mês de março, dia 18 de março, é um dia importante para a saúde mental da cidade de Belo Horizonte, e ele nos cedeu esse espaço. E eu falo também em nome do Partido dos Trabalhadores, que ele é o outro vereador. Vocês têm todo o nosso apoio para buscar e conquistar esse diálogo com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, que a gente tem aqui um bom encontro, mas, com certeza, viu, vereador Gil, esse projeto, entrando nessa casa, nós vamos convocar a Prefeitura de Belo Horizonte, vamos fazer uma audiência pública, um plenário grande, e nós contamos com a presença de todos vocês de novo. E aí nós vamos convocar. Aí vai estar nessa mesa aqui quem realmente dá a palavra política final nessa questão. O porquê que eles querem fazer isso. Então, gente, muita força, nós estamos à disposição e vamos discutir hoje para que a gente saia daqui com encaminhamentos e propostas. Muito obrigado e bom encontro para nós. Vamos passar a palavra para o Dorgal, vereador Dorgal. Obrigado, Gilson. Boa noite a todos. Primeiramente, muito rápido, eu queria me apresentar. Eu não estou aqui no segundo mandato, nem no terceiro como Pedro e o Gilson. É o meu primeiro mandato. Então, queria primeiramente me apresentar para quem não me conhece. Muitos dos senhores eu ainda não tive a oportunidade de ver e de conhecer. E dizer que faço as palavras do Gilson, do Pedro, as minhas. Queria complementar algo que é muito importante aqui, que o Pedro citou, que é de se lamentar a falta de um representante do Poder Executivo. Eu já estou acostumado, não sei quem acompanha aqui os jornais, a política, por não acompanhar tudo que o prefeito manda, porque ele não manda, na minha opinião, eu não tenho acesso ao Poder Executivo Municipal, e nas minhas audiências públicas ninguém participa. Vou além. O Pedro disse que os dois aqui já obstruíram até 6 da manhã. Pode contar comigo, viu, Pedro? Também precisar virar à noite, não tem problema. Mas o que a gente tem feito é, inclusive, acionar a justiça nessa casa. A audiência pública que eu fiz aqui, que a justiça determinou, para discutir um decreto, que depois teve que vir através de projeto de lei do Executivo, mensagem do Executivo. O presidente da casa, a pedido do prefeito, simplesmente cancelou a audiência pública um dia antes dela acontecer aqui. Tivemos que entrar na justiça, o juiz determinou e, por ordem judicial, o presidente teve que manter a audiência pública. Então, os senhores podem contar também com a nossa participação, se precisar ali ativar o Poder Executivo, para não deixar o Executivo atropelar o que ele tem, que é o que ele tem feito nessa casa. Atropelar no sentido de chegar aqui
em um ad referendo, que é uma reunião em que todas as comissões participam rapidamente para que aconteça a toque de caixa, algo que seja aprovado sem que nós possamos discutir. E uma notícia boa é que todo projeto que chega nessa casa passa primeiramente pela CLJ, que é a Comissão de Legislação e Justiça, e depois por 2 ou 3 comissões temáticas referentes ao tema que será discutido. E no final dessa discussão toda, ela volta na CLJ. E para a infelicidade do Poder Executivo, o presidente é esse que está aqui agora se dirigindo a vocês no microfone. Então, chegando nesta casa, na CLJ, ele vai ter muito tempo para discutir, porque a presidência pode prorrogar o prazo, a presidência pode propor emendas, e isso tem incomodado o Poder Executivo, mas é o que a gente tem feito e o que a gente vai fazer. Então, no mais, é dizer que eu estou à disposição dos senhores, tanto para receber meu gabinete, tenho agendas, tenho horário disponível durante essa semana que vem. O meu chefe de gabinete, Vanderlei Porto, já recebeu alguns de vocês, não sei quem ainda, não encontrei com ele depois disso, mas no mais é dizer que eu sou pró-servidor, é uma característica minha, sou autor do artigo 128 da Lei 11.065 de 2017 da Reforma Administrativa, que cria a progressão profissional dos cedidos, que até então eles não tinham essa progressão profissional, e ela foi aprovada, né, já está se efetivando, e também, aqui na votação, juntamente com o vereador Gilson, com o vereador Pedro Patrus, eu votei contra a retirada de direitos dos professores. Então essa é a minha linha, para quem não me conhece, eu não sou pró-executivo, eu sou pró-cidadão, e os senhores podem contar comigo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gordal. Eu queria fazer um acordo com vocês entre. A gente vai abrir a fala para todos. A gente vai estar com 8 e 10 minutos. Nós temos muitas pessoas para falarem. E depois nós queremos escutar também a plateia. Pode ser assim? De 8 a 10 minutos. Quem puder ser mais conciso, melhor ainda. Porque é um debate que nós estamos iniciando e com certeza nós teremos muitas discussões até finalizar esse processo. Então, eu vou passar a palavra para a Irlene Peixoto. Ela é chefe de assessoria jurídica da BH Trans, representa aqui o presidente da empresa, conforme ela. Com 8 minutos eu aviso, tá bom? Senhores, senhoras, prezados vereadores, senhores representantes sindicais, é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, eu e o Dr. Benito. Temos por princípio na BH Trans nunca deixar de vir aos convites que essa casa nos faz. E temos também por princípio entender a importância do Executivo e do Legislativo estarem agindo de forma aceitada, de forma complementar um com o outro. Então, a nossa vinda se deu em função de uma decisão junto com o presidente, ele infelizmente já tinha uma outra agenda, mas indagou se poderíamos representá-lo e, obviamente, viemos com muita satisfação. Eu queria iniciar rapidinho, lembrando uma questão pessoal. Eu, ao iniciar a minha profissão, quando entrei para a Faculdade de Direito aos 18 anos, meu pai era amigo de um vereador, muito amigo, e esse me convidou para ser assessora parlamentar. Então esse foi o meu primeiro emprego. Retornar à Câmara é muito prazeroso para mim. Ver a Câmara atuando, e atuando como os senhores aqui disseram, na busca de uma posição clara, bem definida, e em busca, acima de tudo, de resguardar os direitos. Os direitos, é claro, das empresas, né, que são órgãos constituídos importantes para os municípios, e, acima de tudo, para os empregados, né, pelo capital que significa os empregos. Então, hoje, a nossa presença aqui, talvez ela não seja tão relevante no sentido de explicar, porque, assim como os senhores, nós também temos pouco conhecimento formal do projeto de lei a ser apresentado. Tivemos algumas discussões internas, porque foi criada uma comissão para esse fim, mas ainda assim, essa comissão ela teve um espaço de trabalho um pouco reduzido. Realmente, esse projeto ele foi conduzido pelo Executivo
E a ideia de, por exemplo, transformar a BH Trans em autarquia é uma ideia oriunda do município. Temos, é claro, agora que debater, eu acho que é importante que haja um debate nesse sentido, mas entendemos que há ganhos. Essa é uma realidade jurídica, eu acho que existe ganhos. Não só por causa da Lei 13.303, porque ela está, acima de tudo, vocacionada para as empresas que exercem atividade econômica, e a BH Trans, vejam bem, nós exercemos uma atividade que talvez seja mais importante que a econômica. Nós exercemos uma atividade de prestação de um serviço público que é da maior importância, né? Que é de gerir o transporte e o trânsito dessa cidade. Então, nesse sentido, e aí eu quero só fazer uma ligeira correção da palavra do vereador, se ele me permite. Acho que a Prodabel é uma grande, importante empresa e a BH Trans também. Só complementando a sua fala, porque nesses 26 anos nós temos feito um trabalho difícil, né? Porque é um trabalho que mexe com o controle da vida das pessoas, mexe com o estacionamento, que às vezes não pode ser colocado na sua porta, mexe com a multa, né? Tem algo mais enjoado do que receber uma multa, mas enfim, nós somos uma empresa que trabalhamos com a questão, acima de tudo, comportamental do cidadão que quer viver na grande cidade. Mas a nossa intenção, e eu agora vou ser breve, porque tem muitas pessoas ainda a falar, é dizer da nossa intenção do corpo técnico, acima de tudo da BH Trans, de acompanhar com a devida seriedade esse projeto. E, acima de tudo, dizer a todos que estamos lutando, eu, especialmente na área jurídica, na área administrativa, o presidente e os colegas que também participaram dessa comissão, para que duas coisas ocorram nessa transformação que está prestes a vir. Que a garantia principal é a de que os empregados não tenham perdas, não sofram perdas, que os empregados continuem como vem trabalhando nessa empresa de forma tão interessante, que eles possam continuar da mesma forma. Então, o regime que for, é preciso que isso esteja preservado e essa é a nossa intenção. Sei que alguns empregados estiveram, inclusive, com o prefeito, e ele garantiu a eles, né, que isso ocorreria. E a segunda questão importante é a preservação da empresa com as suas características, né, com as suas atribuições, com o seu desempenho. Então, o que gostaríamos é disso, que a BH Trans, ao ser transformada, ela trouxesse o seu acervo técnico e o seu acervo pessoal. Essa é a nossa intenção, naquilo que nós temos possibilidade de fazer. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e falo desse empenho pessoal meu e o empenho do presidente em fazer o melhor, naquilo que conseguimos. Muito obrigada. Obrigado, senhora Irene. Só recompor de novo, disse isso, mas importância estratégica da Prodabel. Nós estamos passando pela quarta revolução industrial. E essa revolução industrial tem como base um dos elementos, especialmente a TI. E nós estamos desperdiçando a possibilidade de desenvolver projetos estratégicos. Então, não estou aqui comparando empresa com nenhuma. Simplesmente é importância estratégica. Passar a palavra para o senhor Beirut, Albergaria, diretor administrativo da BH Trans. É um prazer estar aqui atendendo esse convite, que, no nosso entender, é muito importante, principalmente porque estou vendo aqui uma participação maciça dos trabalhadores da BH Trans, que tem convivido com a gente nesse período todo que a gente tem trabalhado lá, e que tem desenvolvido agora, nesses últimos tempos, uma abertura muito grande que a gente tem uma transparência total daquilo que está havendo em termos de modificações, daquilo que a prefeitura, através do poder de administração direta, tem elaborado, e temos, no entender
político, talvez, que a gente não tenha esse entendimento político, a gente aqui nós somos técnicos, tanto eu quanto a doutora Helena, de melhorar as atividades do Vegatrans. E uma das coisas que foi marcante, tanto é que o presidente do Vegatrans também é um profissional da casa, certo? Oriundo da casa, e ele defende veementemente a permanência das atividades da Vegatrans, das características que a Vegatrans tem, e mantendo sempre as conquistas conquistadas pelos trabalhadores ao longo do tempo de existência da Vegatrans. Tanto é que nós estamos em plena negociação sindical, em plena negociação da database, continuando na mesma forma que a gente trabalhava anteriormente. A gente tem um contato muito aberto e muito tranquilo com os nossos empregados, e o sindicato também é muito bem visto conosco. Nós temos uma relação já de praticamente 10 anos, que eu já estou na Vegatrans, e tenho um relacionamento muito estreito e muito diretamente ligado a todos os sindicatos. E até o presente momento a gente tem convivido bem e defendido os mesmos interesses. Então o interesse da direção da Vegatrans é manter tudo que foi conquistado pelos trabalhadores, e não importa se ela seja uma autarquia ou determinação política, ou continue sendo uma empresa de economia mista ou uma empresa pública. Então, a minha fala é breve, justificando a nossa presença aqui, porque a gente podia voltar a vir aqui, e agradeço o convite que vocês nos trouxeram. Só a Helena disse que vocês chegaram a conversar sobre isso e deu um indicativo que seria uma autarquia. Só porque, como a gente tem uma informação oficial, só para a gente, nessas conversas internas, vocês estiveram no executivo, o rumo é autarquia, é isso? O rumo é ter conhecimento de todo mundo, tanto é que todo mundo que está nessa sala que deve ter esse conhecimento, nós já abrimos isso nas reuniões sindicais, que o rumo é autarquia. Certo? Você está consolidado no governo? Não, a ideia é essa, ainda não, como vocês, nós também não temos o PL, não temos o PL. Então, pode ser que tenha alguma surpresa, alguma coisa diferente, mas até o presente momento, a informação que nós temos, passamos para todos aqui é que a visão política é essa, caminhar para o sentido autarquia. Muito bem, então vamos escutar agora o Alex Alves representando os trabalhadores da Vegatrans. 10 minutos, Alex, aí. Pode te falar. Então, boa noite a todos e a todas. A maioria do pessoal aqui já me conhece. Meu nome é Alex Cronenberger, eu sou diretor jurídico do SINTAP e sou empregado da Vegatrans. Agradecer primeiramente aos vereadores pela iniciativa dessa audiência pública, muito importante para a gente. Parabenizar a presença do Dr. Benhur, da doutora Helena, mostrando interesse em dialogar com os trabalhadores a nossa situação. E, como o próprio Dr. Benhur já falou, a nossa relação com a Vegatrans sempre foi muito amigável, a gente sempre foi muito bem recebido por eles. A Vegatrans nunca negou receber o sindicato sempre foi bem recebido. Então, essa presença deles aqui demonstra, mais uma vez, esse bom relacionamento que eles têm com os empregados. E o sindicato, como já foi falado pelo vereador, que está diariamente aqui na Câmara, há mais de um mês que ele está vindo todos os dias para conversar, antes do projeto chegar, os vereadores já estarem cientes, já estarem esclarecidos do que está acontecendo, qual é a intenção do município, a situação dos empregados da Vegatrans, que